Fala, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Edgar e a gente está aqui para mais uma videoaula de história. E o tema de hoje é a Igreja Medieval. A gente vem falando aí sobre a Idade Média. ah, a gente falou na última semana que passou, né, sobre o feudalismo. E agora a gente vai partir para a metade e fim, né? A gente vai ver como é que finalizou esse período aí que a gente conhece como Idade Média, tá? Lembrando aí, ó, que a gente já está no módulo 24 da apostila. A primeira coisa que eu gostaria de ver com vocês é a organização interna, tá? Da igreja no medievo. A igreja se dividia, o clero, né, no caso, vai se dividir em dois: o clero secular e o clero regular. O clero secular era aquele que viviam fora dos mosteiros, né? Então, aquele clero, né, que atendia as pessoas que estavam nas igrejas, estavam também na administração da Igreja Católica, você vai chamar de clero secular. Eles se dividiam em dois, tá? O alto clero, composto por cardeais, arcebispos e bispos. Lembrando que... não, a gente vai ver isso só depois, então não agora. Então, esses são os cargos mais altos da igreja e eles eram reservados, geralmente, eram nomeados, né, pelos senhores feudais e reservados às famílias nobres. Já o baixo clero, né, você tem aí os párocos, vigários, sacerdotes e padres. Esses cargos já eram reservados aí para uma nobreza menor ou até mesmo para aqueles camponeses que se interessavam a entrar para o clero. Tá? E no clero regular eram aqueles monges que viviam reclusos em mosteiros. Né? A gente vai falar mais sobre isso em breve. E aí, a igreja no medievo vai passar por uma série de reformas. Que reformas foram essas? Né? Vai surgir, no tempo medieval, as ordens, e a gente chama essas de ordem, como a gente no slide a gente falou ali sobre a questão das ordens, né? Então, isso era do clero regular, então a gente chama de ordem regular. Como é que elas vão surgir? Vão surgir em torno de líderes, né? Então, por exemplo, os beneditinos vão surgir em torno do São Bento, e eles tinham como missão, digamos assim, finalizar, ou pelo menos pensar, pedir ou reivindicar o fim da interferência dos senhores feudais nos mosteiros e igrejas. Porque até então os senhores feudais nomeavam essas pessoas, então os beneditinos queriam uma certa independência da igreja do poder feudal. Já os franciscanos, né, que vai ser ali comandados inicialmente, ou quem pelo menos vai liderar os franciscanos é exatamente o São Francisco, Francisco de Assis, que é o padroeiro lá, ou pelo menos o líder dos franciscanos, né, quem administra ali o Colégio Bom Jesus, aí o vizinho de vocês. Os franciscanos eram monges leigos, frades, que pregavam a benevolência, a pobreza e o ensino. Então eles estavam aí no dia a dia com as pessoas, lutando aí para que, tanto é que tem a saudação lá, né, paz e bem, entre os franciscanos. E em 1059, né, vai surgir aí o Colégio de Cardeais, que é, digamos assim, uma reunião ou uma assembleia dos cardeais para nomear o novo Papa. Quem nomeava os papas, geralmente, era um senhor feudal, um rei, né? E aí, os cardeais do clero vão querer acabar com esse césaropapismo, que era a união do líder do papado e o líder, digamos assim, do poder do Estado, né? E aí, por isso que em 1059 surge o Colégio dos Cardeais, que era exatamente para fazer a escolha de um novo Papa. Só que aí vai surgir o que a gente vai chamar de querela das investiduras. Para quem não sabe o que é querela, é tipo uma briga, né? Uma discussão, um desacordo. E o que era então
essas investiduras leigas que será proibida pelo Colégio de Cardeais? É exatamente o fato do imperador, do rei ou do senhor feudal nomear os cardeais, bispos, arcebispos, padres e por aí vai. Então, o Papa, que vai ser escolhido pelo Colégio de Cardeais, vai proibir que o senhor feudal interfira na administração da igreja. Além disso, o Papa, né, ele vai acabar proibindo o nicolaísmo, tá? Que é exatamente o clero ter tipo uma vida mundana, ele vai proibir isso. O clero agora vai ter que ter voto de castidade, não vai poder mais casar. Então, se você quer fazer parte do clero, se você quiser fazer parte da igreja, você tem que ceder em algumas coisas, tá? Então, o nicolaísmo era o fato de ter alguns padres que podiam casar, etc e tal, e a partir da querela das investiduras, isso não pode mais. E também ele vai impedir, ou vai proibir, a simonia, que era a compra e venda dos cargos eclesiásticos. Então, um nobre lá tinha um filho que não iria assumir o feudo, ele ia lá e comprava um título de bispo, arcebispo, para dar para o seu filho. Agora não poderia mais. Para quem quisesse galgar esses cargos na igreja, teria que fazer parte do clero. Tá? O Henrique IV ele vai se negar a aceitar esse decreto papal e vai ser excomungado, ou seja, vai ser expulso da igreja. Tudo vai entrar em ordem, ou vai entrar em acordo, digamos assim, a partir da Concordata de Worms, no ano de 1122, que vai ser uma assembleia composta por príncipes e funcionários eclesiásticos. E dali, então, eles tiravam o nome de um novo Papa. Tá bom? Pessoal, leiam leia a apostila, façam as atividades, que a gente se vê na quinta-feira para corrigir. Beleza? Um grande abraço. Até lá.